Meus irmãos e minhas irmãs, você aqui, você em casa, vamos compreender a dinâmica que nos é proposta nesses dias. Nós corremos o risco, eu ouvia a pregação do Márcio Mendes agora pela manhã, e fui muito tocado por muitas coisas que o Espírito já foi nos conduzindo a viver, e eu fui concluindo no meu coração a seguinte realidade: nós, infelizmente, corremos o risco de achar que um retiro de cura interior é aquele momento no qual você vai lembrar de tudo de ruim da sua vida, vai se sentar em cima do calcanhar, vai ficar chorando naquela oração longa, vai sentir uma dó de você mesmo, ou uma tristeza pelos sofrimentos que aconteceram na sua vida. A gente muitas vezes, quando pensa em cura interior, a gente já imagina um auditório, um local com aquela meia luz, uma pessoa fazendo um fundo de teclado, triste quando não fúnebre, e você revivendo um monte de coisas. É claro, é óbvio que a experiência da cura interior, ela vai passar de maneira muito significativa, de maneira muito concreta, por períodos de oração, por períodos nos quais eu e você vamos nos encontrar com as feridas abertas da nossa história, e precisamos, irmãos e irmãs, você aqui, você em casa, precisamos ter a coragem de deixar Deus tocar nas nossas feridas, principalmente naquelas feridas que nós queremos esquecer, aquelas feridas que nós queremos ocultar, que nós queremos convencer a nós mesmos de que elas não existem, mas essas feridas estão aí. As feridas abertas estão dentro de nós, e obviamente em muitos momentos, e nas mais variadas circunstâncias, principalmente nos momentos de oração, Deus vai sim, a ação do Espírito Santo vai sim mexer nessas feridas, e pode ser que a gente se emocione, pode ser que Deus mexa, que Deus trabalhe nessas realidades que estão ocultas dentro de nós, de maneira muito concreta na oração. E a gente precisa rezar, a gente precisa dispor tempo no nosso dia, na nossa experiência cotidiana, para deixar que Deus de fato tenha espaço para trabalhar o nosso interior, a nossa história, para curar nossas feridas. Nenhum relacionamento cresce sem tempo, sem dar espaço para o outro entrar na nossa individualidade, e é assim também no nosso relacionamento com Deus. Você precisa dar tempo todos os dias para que Ele haja na sua história, para que Ele haja no seu coração, para que Ele trabalhe, filho, filha, as suas feridas, e isso acontece através da oração, sem dúvida. Por isso que nós precisamos reservar tempo no nosso dia, para rezar com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, para ir à missa, para visitar, quem sabe, o Santíssimo Sacramento lá na igreja perto da sua casa, para conversar no silêncio do seu quarto com o Senhor. Mas, meu irmão e minha irmã, não obstante tudo isso, eu quero partilhar com você, e quero fazer essa pregação de maneira muito concreta, nesta lógica que agora eu vou propor. Existe uma dinâmica de cura interior, que não despreza obviamente a oração, mas que acontece de maneira muito assertiva no universo concreto da nossa vida. Essa foi uma descoberta que eu fiz quando eu escrevi esse meu segundo livro, que eu lancei pela editora Canção Nova no final de 2013. Esse livro que é chamado Curar-se para Ser Feliz. Quem conhece esse livro ou já leu, levanta a mão. Ah, que bom, algumas pessoas já o leram, já o conhecem. Esse livro, Curar-se para Ser Feliz, eu confesso que para escrevê-lo, eu fiz uma pesquisa. Fui estudando, sobretudo através da Sagrada Escritura, também estudei o pensamento, a compreensão de alguns psicólogos, muito bons, muito embasados, de alguns autores cristãos que trabalhavam com cura interior. Eu fui compilando várias áreas do saber, vários universos de compreensão acerca desta realidade. Como curar a própria história, como curar o próprio interior, como curar a própria vida, como curar-se
para, a preposição aí é tudo, nos mostra qual é a finalidade dessa cura, curar-se para ser feliz. Como viver essa experiência de cura, de ser curado para ser feliz? E meus irmãos e minhas irmãs, a conclusão que eu cheguei foi, num primeiro momento, terrível para mim, porque eu não esperava chegar a essa conclusão, mas em um segundo momento foi muito reveladora e muito libertadora. Em primeiro lugar, nós somos seres profundamente relacionais. Você se relaciona. Você se relaciona com seu pai, com a sua mãe, ou com quem te criou desde criança. Você se relaciona com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu chefe, aquele chato. Você se relaciona com o seu vizinho, com a sua vizinha, com o seu cachorro, com o seu gatinho. Alguém vive sem se relacionar? É possível viver sem se relacionar? Até dentro do ônibus, dentro do metrô, em uma viagem de avião, em muitas circunstâncias você está se relacionando, querendo ou não querendo. Ninguém pode ser feliz sem viver a dimensão da relacionalidade, dos relacionamentos. E diga-se de passagem, a conclusão que eu cheguei para escrever esse livro: a maioria das feridas interiores que nós temos, queridos irmãos, queridas irmãs, elas nascem especificamente no universo dos nossos relacionamentos. A maioria das feridas que você tem, emocionalmente falando, afetivamente falando, raramente a gente se machuca sozinho. Fisicamente você pode se machucar sozinho. O padre pode tropeçar aqui e cair, não pode? Tem gente que é tão estabanado que cai sozinho, quer fazer tudo ao mesmo tempo, tropeça na própria perna. Você conhece alguém assim? Só não aponta se essa pessoa estiver aqui, por amor de Deus, que eu não quero ver uma briga começando. Mas tem gente que se machuca fisicamente sozinha, a pessoa é tão estabanada, quebra as coisas. Eu tinha um amigo que ele era tão estabanado que um dia ele estava com 2 jarras na mão de água, e ele ia servir umas pessoas que estavam ali na cozinha e tal. Aí chegou alguém, ele ficou tão assim, animado daquela pessoa ter chegado, e ele foi abraçar a pessoa com as 2 jarras. Acredito que ele conseguiu bater uma na outra e quebrar? Vem cá. Falei, eu não acredito que você fez isso. Ele olhou para mim e falou, eu também não. Mas tem gente que é estabanado, né? Natureza. Você se machuca sozinho se você for estabanado. Agora, emocionalmente e afetivamente, você não se machuca sozinho. As suas feridas emocionais, elas nascem sempre no universo dos relacionamentos. Padre, eu tenho um sentimento de rejeição. Você tem um sentimento de rejeição porque alguém te rejeitou, ou porque você se sentiu rejeitado, mesmo que a pessoa não tenha te rejeitado ocasionalmente. Padre, eu tenho um sentimento de inferioridade. Por que você tem um sentimento de inferioridade? Porque diante de uma outra pessoa com a qual você se relacionou, você se sentiu menor, você se sentiu pequeno, você se sentiu fraco. Padre Adriano, eu tenho um medo profundo. Muitas vezes o seu medo, muitas vezes a sua culpa, a sua carência, elas vão nascer no relacionamento. Porque você se machucou com alguém, ou porque você se decepcionou, ou porque você esperou algo de uma pessoa e não recebeu, ou porque você se frustrou. Eu fico imaginando, até mesmo a pessoa que se sente não muito bonita, se existisse só ela no mundo, ela ia se sentir feia? Não, ela ia reinar. Não tinha outro modelo de cabelo, de aparência, de nada. Infelizmente, nós vamos nos comparando com os outros. E a comparação, em alguns aspectos, ela tem aspecto de positividade, sim, porque quando você tem uma outra referência, você pode ser incentivado a transcender os seus limites, a seguir o bom exemplo do outro. Mas quando a comparação é feita de maneira pejorativa, negativa, ela é uma fonte de feridas emocionais e afetivas. Porque a gente vai se comparando e se desclassificando. Ai, aquele fulano é bom e eu não sou. Às vezes não é nem que você não é bom, mas é porque em virtude das suas feridas emocionais, afetivas, você vai se pormenorizando, tendo dificuldade de perceber as realidades que em você são positivas e hipervalorizando aquilo que é bom no outro. Gente, as nossas feridas nascem sempre nos relacionamentos. As nossas feridas, por analogia,
nascem sempre na experiência do amor, no amar e ser amado. Essa foi a primeira conclusão que eu cheguei ao escrever este livro, Curar-se para Ser Feliz. Sabe qual foi a segunda conclusão que eu cheguei? Tá bom, Senhor, eu disse para Deus, se as nossas feridas nascem nos relacionamentos, como nós podemos curar as nossas feridas afetivas? Como nós podemos curar as nossas feridas emocionais? E eu imaginei que estudando, rezando, pesquisando, eu fosse achar uma oração profunda. Aquela oração que você reza desde a planta do pé até o último fio de cabelo da cabeça, aqueles que têm cabelo, né? Aquela oração que você reza para a cura interior até do seu ouvido, porque um dia o seu ouvido se sentiu rejeitado diante do seu nariz. Eu pensei que eu ia encontrar uma coisa assim profunda, estapafúrdia, grande. E sabe qual foi a conclusão que eu cheguei? Que as feridas que nascem nos relacionamentos, somente nos relacionamentos podem ser curadas. As feridas que nascem no amor, somente no amor poderão ser curadas. Ninguém pode ser curado na vida se isola em virtude das decepções que sofreu. Ninguém pode ser curado na vida se desiste de amar porque algum dia não sentiu o amor do jeito que gostaria. Ninguém. Então, esse segundo aspecto, meus irmãos e minhas irmãs, preste atenção, você aqui, você em casa, esse segundo aspecto da cura, ele tem um viés profundamente prático. É uma cura que não acontece somente em um momento de oração, no qual existe uma meia luz e um teclado de fundo, não. Essa cura acontece no universo do relacionamento. Eu fui curado no relacionamento? É no relacionamento que eu vou poder ser. Aliás, eu fui machucado no relacionamento? É no relacionamento que eu vou poder ser curado. Eu fui rejeitado por alguém? Eu não tenho o direito de me fechar e de não mais me relacionar com os outros, porque é com outra experiência de amor e de não rejeição que eu vou ser curado. É a partir de outra experiência que eu vou ser curado. Gente, mas infelizmente o que acontece? Preste atenção. O que infelizmente acontece na minha, na sua, na nossa vida? Quando a gente passa por uma experiência de ferida emocional, quando você passa por uma experiência de trauma, quando você passa por uma experiência de carência afetiva profunda, de rejeição, de complexo, inconscientemente, o que mais nós queremos fazer é nos fechar. Não, padre, eu não vou me relacionar, porque eu já sei aonde vai dar. Esses dias eu tive que ser firme com uma mulher, com todo o respeito à dor de uma senhora, minha amiga, que já tem os seus 70 anos, e que viveu, de fato, uma experiência de casamento muito difícil. Ela casou com um homem muito sensível, parecia um hipopótamo de tão sensível, tratou a bendita mal a vida inteira, sabe aquele cara ruim, teimoso, porque tem gente que reúne várias virtudes, você já percebeu? A pessoa é tranquila, é paciente, é conselheira, é orante, é bem-humorada. Agora tem gente que parece que reúne todos os defeitos do mundo, meu Deus, o cara é teimoso, carrancudo, chato, implicante. Tadinha da mulher, o marido dela era uma coletânea, era um acervo de todos esses defeitos. E estávamos conversando, eu, essa mulher e uma outra jovem também amiga, bem jovenzinha. Aí essa mulher disse assim, ó, dizer uma coisa para você, viu? Nem pensa em casar, viu? Porque esses homens são tudo tranqueira. Nenhum vale nada. E a hora que ela falava nenhum vale nada, ela chegava até o pé assim, nenhum vale nada. Para enfatizar. É tudo sem vergonha, tudo farinha do mesmo saco. Eu sei no que eles pensam, ó. Fazia assim, ó. Falei, opa, eu entendo, minha senhora, suas dores e os seus sofrimentos, mas a senhora não tem o direito de despejar a sua experiência negativa numa pessoa que tem 18 anos e que vai construir a experiência dela. A sua experiência foi ruim, mas a dessa menina não tem a obrigação de ser porque a sua foi. Com todo respeito ao seu sofrimento, eu entendo, mas a outra experiência é outra experiência. A menina não está sentenciada. E é duro, gente, eu entendo. Eu entendo que não é fácil viver certas coisas. Não é fácil mesmo por uma vida inteira. Existem pessoas que
suportam sofrimentos profundos. Gente, mas a pessoa não tem a obrigação de fazer a menina assumir toda essa carga negativa porque ela viveu. Não, é possível viver uma experiência diferente, sim. O que mais o diabo quer fazer é fazer você desacreditar do amor. Porque quem desistiu de amar, já desistiu de viver faz tempo, só que ainda não descobriu. O diabo quer que você e eu desistamos de amar as pessoas. O célebre escritor russo, Fyodor Dostoiévski, tem uma frase tão bonita que ele diz, num dos seus livros, ele pergunta para ele mesmo: pergunto-me, o que significa o inferno? E na linha de baixo ele escreve: respondo, a incapacidade de amar. Quando você deixa de amar, você já começa a viver o inferno aqui na terra. Porque é o amor que tem a capacidade de nos fazer experimentar o céu, mesmo vivendo em meio às lutas, às dificuldades, aos desafios do nosso dia a dia. E quantos não são os desafios, gente? Eu sei que não é fácil, e mais uma vez o padre diz com todo o respeito. Nós que somos padres, temos esse dom e ao mesmo tempo essa tarefa, esse desafio de acompanhar as pessoas em momentos tão ímpares, tão difíceis das suas histórias. Eu atendendo confissão, escutando tantas pessoas, quantas coisas que eu não vejo e falo: nossa, isso de fato é difícil, a gente respeita. Mas filho, filha, por mais que alguém tenha te decepcionado na vida, não desiste de amar por causa disso. Porque existe alguém que nunca vai te decepcionar e que te espera de braços abertos todos os dias. Esse alguém é Deus, que te ama do jeito que você é e que está disposto a renovar a sua capacidade de amar, a sua capacidade de acreditar. Padre Adriano, mas existem pessoas difíceis. Eu sei que existem pessoas difíceis. Como eu disse, existem pessoas que parece que são uma coletânea de tudo que é ruim, me perdoe. Eu acredito no ser humano, acredito na bondade do ser humano, sim. Não é um pessimismo antropológico, como dizem por aí, não é. Mas infelizmente tem pessoas que acabam cedendo à fragilidade de uma tal forma que a pessoa se torna uma pessoa difícil. E pode ser que essa pessoa difícil seja você que esteja aqui, ou que esteja me acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet. Ou pode ser que você esteja casado com uma pessoa assim. Mas filho, filha, não desista de se lançar na aventura de amar, de acreditar no amor. Como eu dizia, as feridas que nasceram no amor, nos relacionamentos, somente o amor pode curar, somente o relacionamento pode curar. Porque existe um tipo de cura interior que é muito prática. Você foi decepcionado por alguém, você foi ridicularizado, a pessoa colocou apelido em você, a pessoa humilhou você. Somente a experiência de um outro relacionamento positivo vai restaurar em você essa capacidade genuína de amar, de ser você mesmo, de construir a sua identidade. Eu sei que muitas vezes nós estamos espezinhados. Eu sei que muitas vezes esse nosso processo de individuação, como dizia Jung, de construir a nossa própria identidade, ele está tão deformado que a gente não sabe mais nem dizer quem a gente é. Porque nós fomos humilhados, porque quem sabe você está num casamento no qual há muitos anos o seu cônjuge, o seu esposo, a sua esposa só te mostra os seus defeitos, faz sempre você perceber o que em você é ruim. Que nem aquela história que a mulher acordou no dia do seu aniversário, o maridão deitado lá na cama, ela acordou, olhou no espelho, falou assim: ai amor, não sei o que eu tenho hoje, estou me sentindo tão feia, o que será que eu tenho? Ele olhou para ela e falou: razão. Só viu o tamanco voando na testa do marido, já repousou no espírito ali sobre a cama. Às vezes você está casado, às vezes você está casado com um cara, ou com uma mulher, ou você está trabalhando com uma pessoa, ou você tem um companheiro, uma companheira, que faz de tudo para te jogar para baixo, para mostrar o seu pior. Nossa, você não consegue mesmo. Nossa, você tenta se arrumar, mas não consegue. Nossa, você com essa sua aparência, você com esse seu cabelo, você com esse seu temperamento, você com esse seu jeito. Nós vamos sendo tão espezinhados que às vezes nós vamos perdendo noção de quem a gente é. Mas meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, quando alguém te disser uma coisa negativa, abra os ouvidos do seu coração
todos os dias para ouvir o que Deus te diz, porque todos os dias Ele te diz: você é precioso, eu te amo do jeito que você é, e eu troco reinos por você. Eu troco reinos, é a palavra de Deus. Em primeiro lugar, é preciso se abrir a esse amor divino, escutar a Deus todos os dias, mesmo que tenha alguém buzinando na sua cabeça. Esses dias eu dizia, é difícil, o marido, coitado, perdeu a paciência com a mulher só porque ela reprovou 26 vezes no exame da carteira de motorista, coitado. Vai ser mais paciente, né? Coitado dessa esposa. 26 não, foi 25. Estou exagerando, né? 26, 25. Tadinho, tadinha, dela ou dele? Dos dois. É lógico, existem situações, o Pato está exagerando, está brincando, né? Existem situações que nos desafiam. Mas em primeiro lugar, quando você ouve uma palavra negativa, se abra para as palavras positivas que todos os dias Deus te diz. Todos os dias. Mas Ele te diz onde? Na Sagrada Escritura. Ele te diz se você para ouvi-lo, para escutá-lo, para rezar. Todos os dias Deus tem uma palavra positiva para você. É preciso se abastecer em Deus, das palavras de amor que Ele tem para nós todos os dias. Mas, nos abastecendo do amor de Deus, nós não podemos fugir dos relacionamentos com os outros. Porque o campo de batalha no qual a sua felicidade vai acontecer são os relacionamentos, e nunca o isolamento. Quem se isola já começou a perder. Quem se isola já começou a sair da dinâmica da vida. Existiu um pensador francês chamado Emmanuel Mounier, que escreveu muito sobre o personalismo. Ele dizia que a gente só pode dizer que a gente se torna pessoa à medida que a gente se relaciona com outras pessoas. Porque é o relacionamento que vai nos fazendo ser pessoas, ser humanos por inteiro. Sermos humanos por inteiro. Eu sei que é desafiante, é lógico. São casos e casos, você vai fazer o discernimento. Existem momentos nos quais você vai ter que tirar o seu time de campo em um relacionamento. Você vai ter que se recolher. Você vai ter que evitar por uns dias aquele contato. Mas filho, filha, se recarregue em Deus, para que você viva experiências diferentes nos seus relacionamentos. Às vezes pode ser que você está tentando um relacionamento lá no seu trabalho, ou você se relaciona com um irmão de sangue, que às vezes te joga tanto para baixo, você se sente inferior. Busque em Deus essa força, quando for preciso se ausente um pouco, mas não desista de amar porque alguém te feriu. Não desista. A cura vai acontecer quando você se abrir à experiência de amores novos. E não estou falando só no sentido de homem, mulher, sexual, relacional, nesse sentido afetivo de um homem ou uma mulher, não, no universo das amizades, no universo profissional. Como a gente precisa aprender a se relacionar. Esses dias eu li uma entrevista da revista americana Forbes, que dizia que os profissionais hoje que são mais procurados no mercado, nem tanto são os profissionais que têm capacitação técnica, doutorado, PhD, que tem todo o MBA, toda essa formação. Não, os profissionais mais disputados no mercado são aqueles que têm formação sim, mas que sabem se relacionar bem dentro de uma empresa. Porque o cara pode ter a cabeça desse tamanho, de doutorado, MBA, mas se ele não souber se relacionar, ele torna qualquer ambiente um inferno. Qualquer ambiente insuportável. A qualidade dos nossos relacionamentos, a nossa habilidade de saber se relacionar, gente, ela está ligada até mesmo ao sucesso que nós teremos ou não em várias áreas da nossa vida, profissional, afetiva, no universo familiar. Como a gente precisa pedir a Deus esse dom, essa arte, porque lidar consigo mesmo e com os outros é uma arte, é um desafio. Mas eu quero ler, como eu falei do livro aqui, eu quero ler no literal, um pouco do livro Curar-se para Ser Feliz para Você, o que está no capítulo 10, que se chama A Cura dos Afetos e Emoções, na página 127, preste atenção. Nascemos e vivemos em um contexto profundamente relacional. Desde a mais tenra idade, nos encontramos ligados a outras pessoas,
na família, na escola, no trabalho, etc. Ninguém nasce para viver sozinho. Todos precisam de amigos e de relações calorosas e afetuosas, de uma família, etc. É natural do ser humano o desejo de estar emocionalmente conectado. E quando essa necessidade não é satisfeita, ou quando é vivida de maneira desequilibrada, acontece um intenso sofrimento psicológico e emocional que acaba nos marcando com profundas feridas. Afirmo mais uma vez que apenas o amor poderá curar as feridas por ele ocasionadas. Não obviamente a experiência de qualquer amor, mas de um amor que seja verdadeiro e que realmente nos devolva a vida. Vamos aplaudir isso, essa intuição que brotou da Sagrada Escritura, sobretudo. A Sagrada Escritura é mestra de nos revelar que as experiências nascidas no amor, somente o amor pode curar. Pedro viveu uma experiência profunda de trauma. Pedro se sentiu culpado, Pedro se sentiu inferior, Pedro se sentiu diminuído. Por quê? Porque ele negou Jesus quantas vezes? 3 vezes Pedro negou Jesus. Gente, Pedro era emocionalmente conectado a Jesus, profundamente. Contudo, no momento mais difícil da vida de Jesus, na sua crucifixão, na sua condenação, Pedro o nega 3 vezes. Essa experiência nasceu de um relacionamento. Eles eram emocionalmente conectados, mas Pedro o traiu. Como muitas vezes você trai alguém também, trai a confiança, trai o amor, ou como muitas vezes você é traído por alguém. O que Jesus fez? Disse para Pedro: a partir de hoje eu estou de mal até a morte. Não ia demorar muito, porque ele ia morrer logo, né? Mas eu estou de mal, não quero mais saber de você, porque você traiu a minha confiança. Foi isso que Jesus fez? Não. Existem filmes, a linguagem cinematográfica, dramatúrgica, ela é fantástica em enfatizar esses detalhes. Existem filmes que mostram, filmes da história de Jesus, aquele filme do Mel Gibson, Mês da Paixão de Cristo, mostra isso com maestria. Mostra que quando Pedro negou Jesus a 3ª vez, Jesus, de onde estava apanhando, olhou nos olhos de Pedro. Mas não foi um olhar de condenação, não. Foi um olhar que dizia no fundo da alma de Pedro: eu ainda acredito em você. Por isso não deixe de acreditar também. E o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou? Ele apareceu a Pedro para reatar no relacionamento aquilo que tinha sido ferido por uma traição. Jesus não se isolou, ele voltou para confirmar Pedro na função que Jesus mesmo havia lhe designado, como primeiro Papa, como príncipe dos apóstolos, como o chefe ali humano daquela igreja que nascia. Jesus apareceu a ele ressuscitado às margens do mar da Galileia e disse: apacenta a minha igreja. Ou seja, eu ainda acredito em você, Pedro. O relacionamento não pode ser cortado por causa de uma ferida. Só que infelizmente, gente, nós estamos num tempo, eu vou dizer isso na missa mais tarde, no qual nós somos fracos demais e estamos perdendo a capacidade de sofrer por amor. Nós estamos identificando o amor com qualquer outra coisa. Tem gente que acha que amor é prazer somente. O prazer faz parte do amor, mas o amor é muito mais do que prazer. Tem gente que acha que amor é só dormir com o outro, é só jantar. Eu amo tanto meu marido, quando a gente sai para jantar, comer aquele camarão, padre, aquele bobó de camarão que acaba com a minha dieta na semana, mas me sinto feliz. O amor não é só isso, não. Meu irmão, minha irmã, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nos mostra todos os adjetivos, os atributos que compõem o verdadeiro amor. O amor é paciente, o amor não se ensoberbece, o amor sabe sofrer pelo outro, o amor sabe esperar o tempo do outro, o amor sabe sofrer um pouco, o amor enverga, mas não quebra. O amor verdadeiro sabe relevar uma ferida. Só que o que mais nos impede de viver esse verdadeiro amor é o orgulho e egoísmo que estão plantados no fundo do seu, do meu, do nosso coração.
Porque, padre, eu não perdoo. O meu marido me falou aquilo naquele momento de dor, naquele momento de briga. Por isso, cuidado, viu? O que você fala na hora da briga. Porque na hora da briga você solta tudo, né? Ah, eu falei porque eu estava bravo, padre. Mas o outro não é surdo, né? Tudo tem consequência. Eu não perdoo. Por que você não perdoa? Você é melhor que Deus? Porque Deus, quando se fez homem em Jesus, teve a coragem de perdoar aqueles que o mataram. Quem é você e quem sou eu para ficar apegado até o fim da vida a uma mágoa infinitamente menor que a de Jesus? Quem sou eu e quem é você para segurar essa âncora da mágoa que nos afunda no fundo do mar, que nos mata afogados? Filho, filha, abandona o seu orgulho por amor de Deus, o seu egoísmo, a sua vaidade, abandonemos. E nos desprendamos das mágoas que querem nos afundar. Eu coloquei no meu livro novo, que vai ser lançado aqui no acampamento PHN, em um capítulo no qual eu falei sobre o perdão, eu coloquei uma lista de doenças que estão provadas, que são causadas pela falta de perdão, que geram um sofrimento psicossomático que redunda nessas doenças. Tanta gente sofrendo por causa da mágoa. Tanta gente ficando doente por causa da mágoa. Eu sei, filha, eu não estou menosprezando a sua dor, o seu sofrimento. Mas se você quer ser curado de verdade, você precisa se decidir a perdoar. Ou você precisa deixar Deus te dar vontade e força de perdoar. Você precisa arrancar, se desprender dessa âncora da mágoa que está te afundando, que está te jogando no fundo do mar, do abismo. É preciso ter coragem. Eu disse o exemplo de Jesus com Pedro. Jesus voltou ali para curar Pedro. Jesus voltou ali para reatar o relacionamento. Jesus voltou ressuscitado para falar com Pedro, para mostrar para Pedro que o amor é infinitamente maior que a dor. E que nenhuma ferida é capaz de destruir um relacionamento quando você está disposto a amar de verdade. Porque Deus tira um bem maior de todas as coisas. E por mais que tenha acontecido desgraça na sua vida, na sua família, no seu casamento, se você se decide a amar, Deus derrama uma graça sobre você e reconstrói a sua família, e reconstrói o seu relacionamento, independente do que tenha acontecido. Gente, o amor tem um poder de ressuscitar o que está morto, mas infelizmente a gente vai se acovardando. Eu estou decepcionado, então eu não amo mais. Como aquela senhora que eu falei, o casamento dela não deu certo, aí ela sai, infelizmente, injetando veneno nos outros. Não, não vai dar certo. Vai sim, vai sim. Se não deu certo ontem, o ontem é história, o amanhã é mistério, mas o hoje é uma dádiva de Deus para a sua vida. Não desista de construir a sua felicidade no dia que se chama hoje. Porque Deus pode abrir portas novas. Mas se você ficar preso ao ontem, você não constrói uma felicidade concreta no seu hoje, não. É preciso acreditar. Você se decepcionou? Dê uma chance para você mesmo novamente. Você tem mágoas? Você se sentiu rejeitado? É lógico, eu sei que não é fácil, gente. Eu não quero propor soluções mágicas. Pode ser que você esteja pensando, Padre Adriano, é difícil encontrar pessoas que nos amem de verdade. Padre Adriano, é difícil encontrar pessoas que nos queiram bem, que nos aceitem como nós somos. Eu sei disso, e não quero propor nenhuma solução mágica, demagógica para você, não. Mas filho, filha, nesse capítulo 10 do livro que eu li para você, do livro Curar-se para Ser Feliz, que fala da cura dos afetos e das emoções, um pouquinho mais à frente, eu falo sobre a contraposição de dois amores, se eu não me engano na página 129 ou 130. A primeira é o amor baseado nos relacionamentos de troca, que causam profundas feridas emocionais dentro de nós. O que é um relacionamento de troca? O relacionamento de troca é aquele no qual a gente é amado quando a gente dá algo em troca. Olha, eu amo tanto a minha mãe porque ela passa a minha roupa, padre. E parabéns às mulheres que sabem passar roupa, porque é horrível, né? Esse dia eu fui passar uma camisa, eu passei de um lado, aí fui passar do outro, marrotou que eu já tinha passado, aí fui passar do outro, marrotou que fala, né? Sei lá, se esse verbo existe ou se a gente inventou.
Amarrotou de um lado, eu falei, meu Deus do céu, como é que o povo consegue passar uma camisa, ainda mais camisa minha, que é 4 metros de pano? Desisti. Coloquei a camisa amarrotada mesmo, coloquei uma blusa em cima, um terno, ninguém nem percebeu. Mas é difícil. Mas o relacionamento de troca é aquele no qual você sempre ama o outro, porque o outro te dá uma compensação. Eu amo tanto a minha mãe porque ela passa a minha camisa. Eu amo tanto meu pai porque ele fez aquela coisa que eu quis. E nós acostumamos os outros a sempre viver essa relacionalidade de troca, infelizmente, em muitos contextos. Ah, filhão, vem aqui, você tirou uma nota boa, o pai te ama. É lógico, a gente tem que incentivar e celebrar as coisas boas. Mas o verdadeiro amor, eu coloquei ali no capítulo 10 do livro Curar-se para Ser Feliz, em contraposição aos relacionamentos de troca, é o amor que nasce nos relacionamentos de comunhão. Relacionamento de troca versus relacionamento de comunhão. Relacionamento de comunhão é aquele no qual as iniciativas de amor são livres. É aquele no qual eu me decido a amar incondicionalmente uma pessoa imperfeita. Saiba disso. Porque, infelizmente, no relacionamento de troca, a gente põe sempre uma condição. Eu quero amar, sim, padre, um marido, mas que seja um príncipe encantado. Que venha naquele cavalo branco. Que me acorde na segunda pela manhã falando: amor, você quer um café ou um cappuccino? Eu te trago na cama. Que nem um marido que seja gentil, foi fazer um café para a mulher estava com TPM naquele dia, acordou mal-humorada com TPM. E ele chegou lá na cama e falou assim: oi amorzinho, bom dia. Você quer café? Você quer que eu trago na xícara ou no copo? Ela com TPM olhou para ele e falou: joga no chão e traz com o rodo esse negócio. Amor, por que você não joga no chão e vem empurrando com o rodo? Eu quero tomar atrás de qualquer jeito. Brava com TPM. Mas enfim, o relacionamento de comunhão é aquele no qual a gente se decide a amar incondicionalmente uma pessoa imperfeita. Não precisa ser o príncipe que te acorda com aquele romantismo. Eu sei que as mulheres gostam tanto de romantismo, mas para os homens é difícil, viu? Eu escuto muitos homens, atendo muitas confissões. Nossa, pai, que diferença vai fazer, padre? Eu já vi um rapaz me falando esses dias. Ter uma lembrancinha no casamento de 2 noivinhos dançando em cima do bolo, eu não estou nem aí com isso. Mas para a mulher é importante, é lógico, os homens têm que ter sensibilidade para acolher aquela coisa, aquele noivinho, aquela coisa. Às vezes você se decidiu a amar sim alguém, mas a amar alguém perfeito. Sabe onde você vai achar essa pessoa? Sabe onde você vai achar essa pessoa? Eu acho que em Marte ou na Lua, porque aqui na Terra você não acha. Aqui você vai encontrar alguém imperfeito para se relacionar com você. Imperfeito como você mesmo é imperfeito, é imperfeita. Não sei se tem alguma empresa aérea vendendo passagem para a Lua. Se tiver, vai ter muitas reservas depois desse anúncio que o padre fez, né? Mas um relacionamento com uma pessoa perfeita só na Lua, meu amigo. Porque lá não tem ninguém, né? Por isso que não tem imperfeição. Porque onde tiver uma pessoa vai ter imperfeição sim. Mas o pior inimigo do verdadeiro amor é a ilusão. E nós herdamos na nossa cultura ocidental, nós herdamos muito da mitologia grega, né? Por isso que tantos pensadores ao longo dos séculos foram refletindo tanto sobre a mitologia grega, Jung mesmo, Nietzsche, tantos outros filósofos, falando tanto da mitologia grega, porque aqueles arquétipos, aqueles modelos da mitologia grega, eles estão presentes no jeito de pensar do ser humano, do homem ocidental. Aquela coisa perfeita, aquele semideus grego, que é filho de Zeus, e que desce, que pega a donzela com aquela mão assim, vem cá mulher, e ela, mas isso aí só existe na mitologia. E mesmo na mitologia, veja como acaba esses amores. Sempre alguém morre, ou Deus que é morto por um outro Deus mais forte, ou a menina que perde a cabeça. A aventura de amar incondicionalmente uma pessoa imperfeita. Relacionamento de comunhão, não de troca.
Eu amo se corresponder o que eu quero. Eu amo se for o marido dos meus sonhos, se for a mulher dos meus sonhos. Você quer encontrar o marido dos seus sonhos? Continue dormindo, que lá você encontra. Agora acordado, meu amigo, minha amiga, você não encontra não. Marido e esposa dos sonhos só dormindo. Porque se você ficar querendo viver tudo que você vive no sonho, na vida acordada, você vai viver um pesadelo, sabia? Relacionamento de comunhão é aquele que eu me dou ao outro. É aquele no qual eu acolho o outro como ele é. Sim, incentivando-o para que ele seja melhor. Sim, incentivando-a para que ela transcenda as suas fraquezas, para que ele supere os seus limites, para que ele se torne uma pessoa, quem sabe, menos agressiva, mais gentil, mais comunicativa, mais empática. Mas o relacionamento de comunhão, ele é marcado por um amor livre, um amor de iniciativas livres, que não cobra para amar. Se você quer que o seu filho seja o que você quer para que você o ame, você está errada, mãe, você está errado, pai. Ame-o do jeito que ele é, porque daí sim ele pode, quem sabe, um dia se tornar o que você espera, ou até melhor. Porque somente o amor tem o poder de curar o mais íntimo de cada pessoa, a raiz do ser da pessoa. Mas infelizmente nós impomos essas condições nesses relacionamentos de troca, que vão deixando tantas feridas na gente, tantas mágoas, tantas marcas, porque nós crescemos com um peso de uma expectativa. Meu pai me criou para ser isso. Teu pai e tua mãe, eles te criaram, lógico, tentaram dar o melhor deles para você, mas você não pode ser escravo de uma expectativa. A única expectativa que você precisa mesmo corresponder na vida é a expectativa que Deus tem sobre você. E o projeto dele para a sua vida é um projeto de felicidade, sempre. Não tenha medo de obedecê-lo, porque o que ele tem para você é o melhor. Lute para corresponder às expectativas, os sonhos dele para a sua história. Mas guarde isso no seu coração, você aqui, você em casa. Para viver este curados para amar, nós precisamos assumir o desafio de amar incondicionalmente um alguém imperfeito, como você, como eu. Nós somos tão cruéis às vezes, a ponto de exigir do outro uma perfeição que não se encontra nem de longe em nós. Gente, mas falei sobre todas essas realidades, e agora já caminhando para o final da nossa reflexão, eu quero falar sobre duas realidades que me chamaram muita atenção, realidades que são dois atributos essenciais do amor. Eu sei que é difícil definir essa palavra amor, né? É difícil definir, mas fazendo um estudo sobre tudo na carta de São Paulo aos Coríntios, eu peguei dois atributos que são importantíssimos para a experiência do amor. Primeiro atributo do amor, a paciência. Paciência. São Paulo disse que o amor é paciente. E a carta aos Efésios, também de São Paulo, não precisa abrir não. Mas a carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 2, diz a seguinte coisa: com toda humildade e mansidão e com paciência, suportai-vos uns aos outros no amor. A paciência é um atributo essencial do amor. A paciência é o lugar no qual o amor e a sabedoria se encontram. A paciência é um dos atributos necessários para que o amor progrida e se perpetue mesmo diante das feridas. Paciência. O que é ter paciência? É controlar as suas emoções e não deixar que as suas emoções controlem você. Como você reage diante de algo inusitado? Você tem paciência com o seu esposo? Com a sua esposa? Ou quando o seu esposo, por exemplo, ou a sua esposa, uma situação clássica, tranca o carro com a chave dentro. Você tem tolerância? Ou você faz um discurso, um sermão de 40 minutos para ele, faz ele se sentir uma criança de 8 anos, coloca ele no chão com a mãozinha para trás, escuta a mamãe agora. É lógico, eu sei que é difícil na prática, mas a coisa mais difícil é conviver com uma pessoa impaciente.
a pessoa que julga antes de ouvir, que não tem paciência de deixar as coisas acontecer. A paciência, ela não invade com violência, mas ela espera sempre à porta da casa, até o convite para que ela ingresse então no cômodo da casa. Mas o impaciente já invade com violência, já vai julgando, nem sabe o que aconteceu, nem escutou o outro. E no dia a dia de um casamento, de um relacionamento com os filhos, com as mães, com os pais, como a gente precisa de paciência para entender que o outro é humano, para entender também que o outro é falho. Segundo atributo do amor que o padre quer colocar, a título de conclusão, a bondade. Efésios ainda no capítulo 4, não precisa abrir. Efésios capítulo 4, versículo 32. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. A bondade é um atributo do amor. E a bondade, gente, eu sei que ela pode ser um pouco ampla ao ser definida. Então eu defini essa bondade, que é um atributo do amor, em 4 coisas, em 4 aspectos, aliás, eu estou falando 4 e fazendo assim, né? Agora sim, em 4 aspectos, a bondade pode ser definida. Primeiro, a bondade, ela se manifesta na gentileza. Você tem sido gentil com seu esposo, com a sua esposa? Como você fala com as pessoas? Com seu filho, com a sua filha? Com os seus subordinados, você que é patrão? Com a sua secretária que trabalha na sua casa? Segundo aspecto da bondade, boa vontade. Quem é bom não é relutante, não é teimoso, mas sabe cooperar com boa vontade. Terceiro aspecto da bondade, a iniciativa. A pessoa boa tem iniciativa, não fica esperando as coisas acontecer. A bondade não fica esperando ser estimulada para sair do sofá e ajudar a esposa, o esposo, o filho. Quarto aspecto da bondade, a prestabilidade. Ser prestativo, a pessoa boa é prestativa. Ser prestabilidade significa suprir as necessidades do momento. Se forem os afazeres domésticos, você se ocupa deles. Um ouvido, você dá o seu. A bondade nos torna curiosos para saber as necessidades daqueles que convivem conosco. 2 aspectos do amor. O primeiro é a paciência. O amor é paciente. O segundo é a bondade, que se manifesta na gentileza, na iniciativa, na boa vontade em fazer as coisas, a disposição, na prestabilidade. Você tem sido um esposo, uma esposa prestativo, gentil, um pai, uma mãe? Esse é o desafio, e esse é o campo concreto no qual nós vamos experienciar uma cura interior, os nossos relacionamentos, e não somente a oração. Vamos ficar em pé? Isso, fica em pé, para nós rezarmos um pouco. E eu quero rezar de maneira especial nesse momento também pelas mães. Eu estou tendo a graça de, neste acampamento, gente, lançar também esse CD aqui, esse CD oracional. Vou ver aqui pertinho para o nosso cinegrafista enfocar. Esse CD é um CD que se chama Orações e Canções de Cura para as Mães. Orações e Canções de Cura para as Mães. E neste CD, é um CD com músicas e com orações. Eu rezei por cura interior, rezei pela cura do coração materno, pelas experiências traumáticas que envolvem a vida da mãe, das nossas mães. Então está chegando o Dia das Mães, uma proposta para você que é mãe levar, para você filho ou filha dar para sua mãe. Gravei esse CD com a Gil Duarte, com o Orlando Júnior. Vamos erguer os nossos braços agora. Levante os seus braços comigo, filho, filha, com seu braço bem erguido. Pode erguer mais, com coragem, com disposição. Diga assim: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, eu me abro neste dia, eu quero
viver uma experiência profunda de cura. Pode ser mais forte, eu quero viver uma experiência profunda de cura nos meus relacionamentos, nos meus afetos, nas minhas emoções. Vem, Espírito Santo, toca em mim agora, toca na minha história. Quantas não são as experiências, os traumas, os medos, os complexos, as decepções que me barram, que me impedem de amar. Vem, Espírito Santo, vem agora sobre o meu ser, sobre toda a minha história. Vem, Espírito de Deus, batiza-me agora. Vai aonde eu não posso ir. Cura-me dos sentimentos feridos, dos relacionamentos machucados. Quantas experiências eu vivi na minha vida sexual, na minha vida afetiva, que me marcaram, que me machucaram. Vem, Espírito de Deus, ressuscita em mim agora a capacidade de amar, de perdoar. Cura-me das decepções, das frustrações. Vem, Espírito Santo, como eu quero, como eu preciso. Lava-me com as tuas águas vivas. E com os braços bem erguidos, solta a voz por um momento agora no Espírito. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Filho, filha, não tenha medo, solta a voz. Até mesmo você que não tem o hábito de rezar assim, solta a voz. Vai rezando com os braços bem erguidos, combatendo na oração. Eu sinto que o Espírito Santo está trabalhando no meio de nós. Não pare de rezar. Coloca mais peso, mais intensidade na sua oração. Vem, Espírito Santo, agora. Cura-nos, Espírito Santo, das experiências de traição que sofremos. Cura-nos das nossas infidelidades. Retira todo o amargor, toda a amargura do nosso coração. Eu sinto que o Senhor está tocando pessoas que perderam pessoas que amavam. Mulheres viúvas, mães que perderam filhos, filhos que perderam pais, mães. Seu coração estava fechado, amargo, revoltado, porque você não aceita o fato dessa pessoa ter morrido. O Senhor está te tocando agora. Ele está te curando e te dizendo: perdoe, deixa essa pessoa ir partir. Dê uma chance para o amor novamente na sua vida. O Senhor está tocando pessoas que estão escravas da solidão, fechadas, que não amam mais, que desistiram de amar. O Senhor está te tocando, te curando agora. Pessoas que se decepcionaram, pessoas que se frustraram no amor, que queriam ser amadas, mas que só foram usadas, abusadas. O Senhor te cura agora. Mulheres que sempre se sentiram objetos sexuais, às vezes do próprio marido, que não se sentem amadas na cama, na vida comum entre o casal. O Senhor está te tocando, te curando agora. O Senhor também está tocando e curando jovens órfãos, filhos, filhas que cresceram sem o amor do pai, da mãe, que nunca puderam dizer essa palavra: meu pai, minha mãe. O Senhor está te curando agora. Continue trabalhando, Espírito Santo, em nós. Faça a sua obra. Faz, Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração agora, meu irmão. Senhor,
O pecado me enfraquece, sem forças não consigo, eu não vou continuar. Escuta. Eu sei, só teu amor me fortalece. Te entrego minha vida, no teu amor eu quero amar. Agora diga comigo, eu quero amar, cante. Eu quero amar, eu quero amar. Senhor, eu me decido, Senhor, no teu amor eu quero amar, no teu amor eu quero amar. Força, diga, eu quero, se decida, diga isso. Eu quero amar, Senhor, eu me decido, Senhor, eu me decido, no teu amor eu quero amar. Só você canta isso, diga, eu quero amar. Declara. Feche os seus olhos, abre os seus braços. Senhor, eu me decido, no teu amor eu quero amar. No teu amor eu quero amar, eu quero amar. Diga isso. Senhor, eu me decido, no teu amor eu quero amar. E que desça sobre essa sua decisão, te fortalecendo, te dando disposição interior para amar até o fim, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir o nosso Deus.